Bom, muito boa tarde. Esta é a terceira comunicação integrada no programa paralelo dedicado à exposição Ernesto Sousa no UNIC, que está patente no Museu Nacional de Arte Contemporânea. Hoje temos a presença do Delfim Sartre, por quem já muito agradeço a sua participação neste programa paralelo, que vai nos falar hoje sobre Ernesto Sousa e o seu trabalho para a criação do pensamento curatorial. Eu passaria rapidamente a apresentar o Delfim e passaria depois a palavra, como é óbvio. O Delfim Sartre é professor na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa e atualmente administrador do Centro Cultural do Belém. Começou a sua atividade como curador independente em 1990. Foi consultor da Fundação Carlos Gulbenkian, diretor do Centro de Exposições do CCB e responsável pela programação de artes visuais na Culturgest. Foi curador da representação portuguesa à Bienal de Veneza em 1999 e co-curador da representação portuguesa à Mostra Internacional de Arquitetura também de Veneza em 2010. Foi também curador-geral da Trienal de Arquitetura de Lisboa no ano de 2010 e da Bienal Ano Zero de 2017. Escreve regularmente sobre arte e arquitetura. Delfim, muito obrigada. Passar a palavra. Obrigado, Emília. Bom, muito obrigado por terem vindo num dia tão chuvoso, não é? Tão incerto, não é? Como está hoje, e atravessar o fim de pandemia para conversar um bocadinho sobre a figura do Ernesto, sobretudo para vir ouvir alguém como eu, que não sou um especialista no Ernesto Sousa, na Close da Perto, e que mais grave do que isso, nunca conheci pessoalmente o Ernesto Sousa. Do Ernesto faço 40 anos de diferença e essa diferença etária fez com que nunca o tenha conhecido e guardo o momento em que o vi a primeira vez na minha memória. Foi também o momento em que a Isabel Alves pela primeira vez em Coimbra, eles a saírem do Círculo de Artes Plásticas e eu a sair de um bar que havia em frente chamado Clepsida e, digamos, cada um concentrado nas suas especialidades. Eu mais na Clepsida e nesta Isabel mais no cá. Bom, tenho muita pena de realmente nunca me ter cruzado com o Ernesto Sousa, mas sempre me impressionou muito, estavam vários aspectos do trabalho do Ernesto, da sua presença pública como figura, como operador estético, para utilizar um termo que ele próprio utilizava a miúdo, mas sobretudo como alguém com uma enorme capacidade de intervenção e de transformação, quer no panorama das artes plásticas stricto sensu, quer no panorama cultural muito mais amplo em que ele se moveu. O que é para mim, a minha razão para vir aqui, e a razão para vir aqui e falar um pouco de um aspecto que me parece muito importante no trabalho do Ernesto, e que não é, normalmente me parece que não é abordado de uma forma um pouco mais ampla, que é aquilo que o Ernesto trouxe para uma cultura curatorial em Portugal. Normalmente, quando falamos do Ernesto Sousa, há dois aspectos da sua atividade que vêm sistematicamente à superfície, ou dois momentos da sua atividade. Dois aspectos. Um é o seu trabalho como crítico de arte, como crítico interventivo, como ensaísta, como alguém que escreveu, ainda recentemente foi publicado o Arte Moderno em Portugal, com nova inclusão de novos textos e uma reedição de alguns textos pela mão da Mariana Pinto Santos, que aliás já interveio com toda a propriedade. Não tem alteração. Não tem alteração nenhuma. Eu estava convencido que havia diferentes edições, eu não tenho esta nova edição. Foi alterado. Ok. E, por outro lado, também é falada frequentemente a sua atividade como artista, que foi por diversas formas e em diversos suportes ao longo da sua atividade. Por vezes fica de fora, e sistematicamente é mencionada a Alternativa Zero. A Alternativa Zero é uma espécie de pilar recorrente pelo valor simbólico que a exposição Alternativa Zero instituiu em Portugal. É um valor simbólico que tem equivalentes nas exposições internacionais, tem equivalentes em algumas exposições do Harald Zeman, por exemplo, como o An Attitudes Become Form, ou como a Documenta de 1972,
Mas ela também tem um valor, aparece sistematicamente como a exposição simbólica da Revolução e aquela que corporaliza a entrada em cena de uma geração de artistas que naquela exposição tiveram a sua primeira e muito significativa presença pública, com a quantidade, com os rios de tinta que a Alternativa Zero fez correr na imprensa do seu tempo. É uma exposição que é muito debatida, há uma troca muito viva de argumentos em torno da Alternativa Zero, com posições claramente a favor, posições claramente contra e posições conciliatórias, e portanto, ela, por mérito próprio, instaurou esse plano simbólico como a mãe das exposições da contemporaneidade portuguesa. Por vezes fica de fora, nas abordagens que aparecem do Inês de Sousa, fica fora a componente política do seu trabalho, o lado político que é fundamental, e nomeadamente a sua ligação, o seu interesse no período neorrealista, a viagem a Argel a viagem a Argel é uma história muito curiosa. Da viagem a Argel a viagem a Argel foi realizada em 1962, daí surgiram crónicas sobre a independência da Argélia, e a viagem a Argel surgiu, nomeadamente, a propósito de um filme que vamos já falar a seguir, que é o Dom Roberto. Mas, no meio de tudo isso, realmente a Alternativa Zero e é sempre mencionada como um elemento fundacional da contemporaneidade artista portuguesa. A recorrente referência à Alternativa Zero é quase sempre focada no surgimento de uma geração de artistas. E as imagens que aparecem da Alternativa Zero não são assim tantas, mas as imagens que sistematicamente aparecem têm em proeminência alguns artistas que foram absolutamente determinantes para o futuro da arte. Eu vou utilizar o termo que o Ernesto utilizaria, da arte moderna em Portugal, e não da arte contemporânea. Depois, se quiserem, posso explicar porque é que prefiro o termo moderno ao termo contemporâneo. A evidência da modernidade de alguns artistas está logo patente, por exemplo, na instalação do Alberto Carneiro, que aparece muitas vezes fotografada, que é uma peça chamada Uma Floresta para os Teus Sonhos, que tem, aliás, na Alternativa Zero, uma instalação totalmente diferente das outras instalações que o próprio Alberto realizou para o futuro da obra, e mesmo aquelas que já, na ausência do Alberto, têm sido feitas seguindo as indicações, não só que ele deixou, mas também a experiência de outras montagens da peça. No entanto, não é só a partir, não é só esse aspecto dos artistas que estão presentes na exposição, eu penso que é muito raramente pensada a componente curatorial da exposição, ou seja, o modo de procedimento da relação de Inês de Sousa com os artistas que produz aquela exposição. No entanto, não é só a partir da relação entre Inês de Sousa e os artistas com quem trabalhou, e era muito curioso, daqueles artistas com que eu privei de perto, era muito curioso ouvi-los falar da relação com o Ernesto de Sousa nas exposições que participaram organizadas pelo Ernesto, como, por exemplo, o Alberto Carneiro, ou o Fernando Calhau, ou a Helena Almeida, ou o Julião Sarmento. Todos eles referiam e contavam largamente episódios da sua relação com o Ernesto de Sousa nas exposições em que tinham participado. Mas como é importante, na minha opinião, compreender as metodologias de construção do universo expositivo que são explotadas pela metodologia específica que o Ernesto de Sousa escolhe para produzir as suas exposições. A construção de uma exposição parece-me, um processo que se define sempre a partir de escolhas, mas escolhas que, à cabeça, são realizadas a partir de um ponto de vista indexical. O que é que quero dizer com isto? O João Silvério explicará muito bem o que é que quer dizer do ponto de vista indexical, já fez exposições sobre esse assunto. Mas, em termos muito sintéticos, um ponto de vista indexical é aquele que se define ao mostrar alguma coisa apontando para alguma coisa, isto é, fazendo a partir da sua nomeação, produzir a partir da sua nomeação uma existência. Portanto, uma exposição é sempre um acontecimento em que, na introdução de uma obra ou de um artista, apontamos para ele propondo
uma determinada atenção daqueles que são os nossos destinatários, que são o público. Esse é, no entanto, só o início do processo curatorial e o seu ponto de partida. De facto, as metodologias da curadoria residem no apontar para as obras e para os artistas, mas também para o espaço entre as obras e os artistas, para o espaço entre eles, para o processo de geração de uma convivência. A chamada, um historiador de arte do princípio do século, chamava a regra da boa convivência. O que é que convive com o quê? Qual é a boa vizinhança que pode ser protegida? A este ponto já lá iremos. Gostaria ainda de introduzir uma terceira característica do processo curatorial, que é a circunscrição da questão ou das questões que são tratadas. Uma curatoria é uma tentativa de desenho de uma linha de demarcação, linha essa que pode fazer uma comparação um bocadinho grosseira, mas acho que todos entenderão. Uma linha que pode ser ou alinhavada, eu gosto desta palavra alinhavada, porque ela desaparece e aparece, e é frágil, não é? É, portanto, uma linha frágil que aparece e desaparece, ou então ela pode ser tecida por um processo negocial. E aí há uma tessitura. Portanto, é uma linha como uma fita de nastro que vai sendo tecida à medida que o campo da temática vai sendo tecido. Os agentes deste processo negocial, que vai permitindo fazer que vai permitindo tecer essa relação, é um processo muito amoroso, não é? Essa relação é amorosa e, portanto, enquanto ele está a ser tecido, há permeabilidades, há ideias que entram, outras que saem, há ideias que mudam, há coisas que aparecem, outras que desaparecem, há conceitos que eram completamente definidos e ficam explorados, há outros que, pelo contrário, se vão definindo em todo este processo. Mas os agentes desse processo negocial podem ser inúmeros. Podem ser os artistas, podem ser os pares, os curadores, pode ser a academia, pode ser o mercado da arte, ou podem ser modelos teóricos, filiações ideológicas, ou podem ser crenças várias, qualquer tipo. No primeiro caso, no caso de um alinhavo que desenha um campo, trata-se de um processo frequentemente conceptual, no sentido próprio do termo. Trata-se de definir um conceito, conceptual em termos filosóficos, não é? Definir um conceito, e um conceito implica estabelecer o que fica no seu interior e no seu exterior. O conceito é uma linha de demarcação, de Georges Deleuze, é aquilo que está no seu interior e no seu exterior é a função deste desenho conceptual. No segundo caso, aquele que não desenha o interior e o exterior, mas que vai tecendo um campo negociado, parece que se aplica ao procedimento de Inês de Sousa. E constrói-se a partir de um processo orgânico, no qual a negociação dos campos de fronteira entre o assunto e o processo são eles que vão definindo a espessura dessa tessitura da linha de demarcação. Isto é, são eles que vão definindo o campo da exposição, o seu tema, o seu assunto, aquilo que ela tem. Este processo possui uma história e uma herança na arte do século XX e propõe-se hoje como um campo de construção de relações e de projeção de possibilidades. Sobretudo, parece-me importante pensá-lo num momento no qual o traçado de linhas de fronteira, o alinhavado, converteu-se muito rapidamente num cozido e corresponde ao estabelecimento de rigores ideológico-conceptuais, que eu acho que nós estamos a viver, rigores esses que passam por definir espaços fechados e frequentemente fechados e impermeáveis, e esses espaços fechados e impermeáveis eu acho que estão nos antípodas dos procedimentos que orientavam o trabalho do Ernesto Sousa. Para compreendermos a complexidade daquilo que temos em mãos, porque estamos aqui num processo de uma relação complexa entre aquilo que é estável, garantido e fiável, que são os conceitos tanques que implicam linhas de demarcação inamovíveis, e aquilo que é negociado, frágil, instável, temporário, eventualmente efêmero, mas pode ser produtivo, não é? É esta relação que nós temos. Eu acho que temos que entender um bocadinho o processo curatorial de Inês de Sousa como possuindo, na minha opinião, uma origem claramente cinematográfica. O cinema, Inês de Sousa foi um cineasta, e o cinema sempre foi muito importante para o Inês de Sousa, e o cinema é sempre uma atividade que tem uma relação muito dinâmica e complexa
entre aquilo que é a autoria, ou as várias autorias, que se negociam amplamente no platô. E por isso, esta primeira imagem do Dom Roberto, filme que o Ernesto Sousa completou em 1962. E é no cinema que se desenha, a meu ver, a possibilidade de constituição de um plano de relação com o artístico, por parte de Ernesto Sousa, sob a forma da contradição, do contraditório, e que teria consequências na abordagem que ele viria a desenvolver em relação àquilo que vamos falar a seguir, que é a relação com a arte popular na exposição Barrigas Imaginários, que foi realizada um pouco depois, em 1964. O filme Dom Roberto, este filme de 1962, foi precisamente objeto de uma enorme polémica, uma polémica que se arrasta aqui há uns anos, não muitos, precisamente numa conversa sobre o Dom Roberto e a história. Já agora conto a história. O Ernesto Sousa foi apresentar o Dom Roberto a um festival de cinema em Mannheim, na Alemanha, e resolveu ir para Mannheim. Isto é maravilhoso. Ele decidiu ir para Mannheim, de Lisboa para Mannheim, por Argel, que toda a gente compreende, não é? Ir de Lisboa para Mannheim via Argélia, não é? Porquê? Marrocos e Argélia. E porquê? Porque queria assistir à independência da Argélia. E a única maneira de conseguir assistir à independência da Argélia era ter a desculpa do Festival de Mannheim e ir por Marrocos e pela Argélia até Mannheim. Foi escrevendo uma série de artigos para serem publicados no Diário no Jornal de Notícias, que eram enviados para a Isabel do Carmo, e a Isabel do Carmo é que os passava para o Jornal de Notícias, mas só foram publicados 2. Ele continuou a escrevê-los, não foram publicados mais de 2, que são crónicas maravilhosas, que aliás estão editadas pela Tinta da China, que são maravilhosas crónicas de viagem do Ernesto Sousa. Mas isto para vos dizer que esta deambulação do sul para o norte veio a propósito precisamente do Dom Roberto e do tipo de interesse e de polémica que o Dom Roberto disputou. Por um lado, ele pode ser considerado o primeiro filme do novo cinema português, assim, uma espécie de correspondente em relação ao Barra Vento, do Glauber Rocha, que é do mesmo ano. Também ele é normalmente dado como início do novo cinema brasileiro, estes marcos, não é? Ou o eco em Portugal, o primeiro eco da Nouvelle Vague, não é? De Bazin e dos Cahiers do Cinema, de que Ernesto Sousa era um leitor. Ou, pelo contrário, a sua condição semi-rural vincula-o ao neorrealismo. E, portanto, o lugar de pioneiro do novo cinema em Portugal seria prémio atribuído a Belarmino de Fernando Lopes, filme, aliás, maravilhoso, não é? Como todos sabemos, que foi estreado 2 anos depois, em 1964. A reação que o filme suscita, o Dom Roberto, é uma reação claramente contraditória, muitas vezes desprezado completamente pela crítica portuguesa. Há, aliás, uma entrevista na Colóquio Artes que surge em consequência desse desprezo que é votado pela crítica portuguesa ao filme. No entanto, ele reúne muita atenção, nomeadamente em França e na Alemanha, e no Festival de Cannes ele acaba por receber 2 prémios da Jovem Crítica e, portanto, é um filme que tem até uma proeminência, mas é de facto um filme cheio de contradições, é um filme contraditório. Aliás, algumas imagens do filme quase que não é preciso dizermos mais, porque elas explicam-se a si mesmas nesta relação contraditória que tem entre uma determinada poética da tristeza, da ruralidade e da miséria, não é? E, por outro lado, uma secura de linguagem que aponta para outros caminhos de si. Sobre Dom Roberto, diz o próprio Ernesto Sousa, o cotidiano, desligado de uma superestrutura histórica definida, apresenta-se sempre altamente contraditório. E a ambiguidade, tão querida de um certo pensamento metafísico. O contraditório é, pois, o que é precário. Por exemplo, quando o nosso Dom Roberto come elegantemente a sua refeição
de salsichas roubadas e a água saboreada com um bom vinho, o que torna cómica a cena é a nossa ideia precária de uma etiqueta social cujo caráter efêmero se torna evidente. Cada vez penso mais que o realismo caminha para a tragédia e a farsa, até chegar a hora da epopeia. É todo um programa político, não é? E depois, isto é uma entrevista, o entrevistador pergunta-lhe: pretendeu fazer um filme neorrealista? Se não fosse aqui para nos ajudar, era $1 million question. E responde Inês de Sousa: em parte, creio que já respondi a essa pergunta. Se por neorrealismo se entende o da literatura portuguesa, o filme foi para mim um encontro contraditório com essa literatura. Reparem, é contraditório, e se foi um encontro com o neorrealismo, é um encontro contraditório. Tratou-se de opor a uma determinada estrutura de fabulação um tempo, entre aspas, cuja capacidade específica seja contrariar essa estrutura, destruí-la por dentro, impondo personagens em situação até ao limite possível ao exaspero. Se por neorrealismo se pretende uma comparação com o chamado neorrealismo italiano, há certamente coincidências, mas apenas coincidências. Esta balança é uma balança divertidíssima. Mas apenas coincidências que os encontros e os desencontros da história justificarão. Como em certo teatro contemporâneo, João Barbelas, que estão aqui a ver na imagem, é uma personagem naive, a igual distância da cópia naturalista e da simbolização expressionista. Poucas frases mais portuguesas podiam ser ditas, não é? É uma verdadeira afirmação portuguesa. A igual distância da cópia naturalista e da simbolização expressionista. Não se procurou nenhuma escola, nenhum estilo, em todo caso. Muitos outros poderiam dizer esta afirmação ipsis verbis. Mas essa constante vigília não se traduzirá ela num estilo. Ultrapassado em relação a quê? Limite-me a perguntar e a lembrar aquela cena entre os dois velhos. Enquanto um constrói, o outro comenta. A resposta é: vai-te agarrar às histórias, aos quadradinhos, parece que as comes. E é assim. Muita gente come o colê, mas não o digere. Não é nada higiênico. Um eixo que vai até ao João César Monteiro, em termos de tipologia. Como se compreende, se o conceito aqui fundamental é o conceito contraditório, tido aparentemente como uma virtualidade dialética ao serviço de um pensamento marxista. Ele acaba por sedimentar numa posição que resvala sempre para uma duplicidade que engloba o elástico e o vago, tão fascinado pelo caráter naíve, como pela imitação da modernidade que nele reside, como ainda pela epopeia que ele guarda. O seu caráter marxista guarda uma epopeia para o futuro. E, portanto, na contradição própria de Bellarmino, mergulha o interesse de Inês de Sousa na antropologia do gesto, que o levaria a interessar-se decididamente por artistas populares, pelas suas idiosincrasias, a meio caminho entre o trágico e o cómico, o que encontraria na pesquisa de que a exposição Barristas Imaginários é o seu destino último. A exposição foi realizada na Livraria Divulgação em 1964 e reunia peças de 4 artistas populares: Rosa Ramalho, Mistério, Franklin Vilas Boas e o seu irmão, Quintino Vilas Boas. A exposição é particularmente interessante na medida em que, juntando os nomes de 2 barristas, ao tempo já famosos, e objeto de culto por uma burguesia urbana de esquerda, Rosa Ramalho e Mistério, estou a falar por mim próprio, em casa dos meus pais, há peças da Rosa Ramalho e do Mistério que vêm de uma determinada cultura, de uma burguesia muito das profissões liberais, por vezes num segmento que é continua a ser muito representativo de um determinado período em Portugal, que eu reencontrei, por exemplo, quando fiz a pesquisa sobre a gravura, a Sociedade Cooperativa dos Gravadores Portugueses. Muitos dos assinantes da gravura pertenciam a esta frase e, por vezes, tinham uma reprodução da Guernica numa sala pequena lá de casa. É um eixo muito interessante. Esta burguesia urbana de esquerda conhecia bem e consumia e fazia parte da romaria da Bragança, a Rosa Ramalho e o Mistério. Juntam-se nesta exposição a artesania do Quintino e ao deslumbramento que Inês de Sousa tem, que eu partilho completamente, em relação ao trabalho de Franklin Vilas Boas,
Franklin Vilas Boas, eu não sei se têm memória, já vão ver aqui uma peça um pouco mais perto. Franklin Vilas Boas vivia em Vila do Conde, não é? Era uma família de Vila do Conde, e ele trabalhava madeira a partir de madeiros que encontrava na praia. Ele andava na praia, encontrava madeiros e depois, a partir das formas que os madeiros tinham, esculpia-os. E são peças absolutamente extraordinárias. Recentemente eu apresentei algumas peças do Franklin Vilas Boas, há 4 anos, numa exposição, e foi muito curioso porque reencontrei nas pessoas a quem pedi as obras, que ainda estavam nas mãos dos próprios, ou às vezes com um familiar, com um filho, encontrei os mesmos estratos socioprofissional, não é? Médicos, advogados e engenheiros que colecionavam estas peças do Franklin, muitas vezes com ligações que vinham de ter visto esta exposição, de ter conhecido via este circuito de informação. Aquilo que é muito interessante é que aquilo que o Ernesto Sousa trouxe com a divulgação desta exposição, que foi feita numa livraria, o que também não é despiciando, é uma descoberta de uma certa poética da origem, que é, na mesma altura, indissociável, por exemplo, da redescoberta na música portuguesa, por exemplo, do canto alentejano. É muito relevante, basta lembrarem-se da grande, que é de 1971, não estamos assim tão longe de 1964. É de 1971, daquela trilogia maravilhosa de discos de 71, que é do Sérgio Godinho, do Zé Mário Branco e do Zeca Afonso, Cantigas de Maio, Mudou os Tempos, Mudos as Vontades, os sobreviventes, são todos da mesma altura, são um momento de ouro da música portuguesa. Para Ernesto Sousa, esta descoberta, é assim que ele chama, descoberta destes artistas, equivale a encontrar uma modernidade específica destes artistas, não muito longe da importância do primitivo para Picasso, por exemplo, ou para Matisse, ou para Gertrude Stein. É nessa instância que eu encontro essa ligação. Repare-se que Ernesto Sousa conhecia particularmente bem um livro que não tinha, em 64, não tinha sido publicado assim há tanto tempo, que é Os Tristes Trópicos, de Claude Lévi-Strauss, que é um livro publicado em 1955, que tenha ganho notoriedade a partir de 1957 ou 58, e, portanto, em 64 é um livro completamente recente. Se conhecia, eu sei que conhecia, e tinha na sua biblioteca, o livro Primitive Art, Primitiva, do Franz Boas. Portanto, há aqui um conhecimento efetivo de uma determinada ligação antropológica à imagem, com o Boas e depois, obviamente, com o Lévi-Strauss. A propósito destes artistas, escreve o Ernesto Sousa em 1964. Uma das principais características de todo e qualquer artista popular é este sentimento de um começo absoluto. Esta nostalgia da origem picassiana. De um começo absoluto, de uma imediata e total produção de si próprio nas coisas externas. O artista popular, mesmo confrontando-se estreitamente com a tradição, como geralmente acontece, age com a espontaneidade do demiurgo. É um criador de objetos com atividade própria e poder imediato de transformação do mundo. Do seu espírito está ausente a abstração alegórica, como qualquer preocupação de cânon formal. Estamos a ouvir Franz Boas. Exatamente. A noção abstrata da harmonia é-lhe estranha, pois que ele nada produz que não seja imediatamente harmónico consigo próprio, com os seus hábitos e entendimentos no cotidiano, como com os seus desejos e aspirações de futuro. Não se trata nunca, como alguém disse a propósito da exposição de arte popular Baristas Imaginários, que organizámos recentemente, não se trata nunca de uma imitação. A arte popular não tem que se manter em moldes fixos, como seria justo querer manter a condição social do camponês. Portanto, há aqui um dado muito interessante, que é entender a arte popular como uma entidade em transformação, que merece ser olhada, ou deve ser olhada com um olhar sensível, portanto com um olhar estético, e não só com um olhar pura e simplesmente antropológico, ou estruturalmente antropológico. Ela merece ser olhada como um passaporte também para uma qualquer dimensão originária, demiúrgica, diz mesmo ele, do processo artístico. E é muito curioso, porque se virem a exposição, não é? Está aqui uma imagem da exposição, ela é montada de uma forma muito moderna. Não é? A exposição é montada em placas de madeira que são suportadas por tijolos, portanto é de uma total informalidade de montagem. É de uma vernacularidade na montagem extraordinária.
E as paredes, eu não sei se tem aqui mais uma imagem, creio que... Ah, não, perdão. As paredes estão cobertas de serapilheira, não é por acaso, estão cobertas de serapilheira. E a serapilheira está presa em pilhas de tijolos, que se vê, há fotografias em que se vê por trás, não é? Os tijolos estão por trás e a serapilheira está presa em pilhas de tijolos. Portanto, é toda uma montagem de uma enorme simplicidade vernácula que, de alguma maneira, se submete. Há aqui quase até um raciocínio quase ingênuo, uma beleza quase ingênua de ligação entre o operário e o camponês. Uma poética dessa ligação entre o operário e o camponês. Mais tarde, em setembro do mesmo ano, na revista Arquitetura, o Inês Sousa escreve assim: descontado tudo o que há de primitivo, no sentido do ideologicamente vão e mortal, com ponto de exclamação. É possível encontrar um fundamento científico suscetível de interessar o mais rigoroso racionalismo na prática destas sociedades primitivas. Com efeito, e dentro, para utilizar o termo sociedades primitivas, é porque, de repente, o seu ponto de vista já isto é passado uns meses, é um ponto de vista claramente antropológico. É já nesse lugar que se situa. Com efeito, e dentro de uma exclusiva disciplina psicológica e social, traz que tais práticas são propiciatórias dos acontecimentos futuros e constituem raízes da ação e do amor. Toda a transformação do mundo presente, do mundo tal qual é, exige a assunção propiciatória do que está para acontecer. A magia e os ritos primitivos constituem uma primeira técnica de reconhecimento do homem na natureza e do homem no outro homem. Revelam-nos grandes perspectivas que, embora em sonho e mito, não perderam de modo nenhum o seu alcance. São o fundamento do humanismo a que podemos agora dar um nome científico, a que corresponde uma esperança precisa. Uma esperança de uma origem. E isto é realmente aquilo que o Philippe Daguin chama primitivismo na arte do século XX. A exposição, na livraria, utilizava então estas mesas elementares, a ser de tijolos e fundos de serpilheira presos em colunas de tijolo, numa montagem mimética em relação a uma determinada ideia de pobreza e despojamento. O que é mais interessante é a ambivalência presente no fascínio pela hipotética pureza, ou pelo caráter original que Ernesto Sousa encontra nestas obras, entendidas como portadoras de um poder ancestral, quase originário, no qual se cinzela uma poética que evidentemente pode ser aproximada de uma determinada ideia de origem ou estabelecendo conexões com essa ideia de origem. Repare-se que a sua visão sobre estes artistas é muito próxima da relação que Abby Warburg estabeleceu com os índios Hopi do Novo México, muito mais do que em relação ao conhecimento profundo das populações índias, por exemplo, por Curtis. A comparação é sempre feita entre Curtis e Warburg. Porque Warburg é alguém que, de Hamburgo, tendo dois irmãos que são banqueiros milionários em Nova Iorque, tem todas as condições para, no paquete onde queria atravessar o Atlântico, ir a Nova Iorque, em Nova Iorque, ter contactos com todos os dirigentes políticos das cidades e até chegar ao Novo México, faz o périplo pela América e chega ao Novo México, não consegue ver o ritual da serpente dos índios Hopi, porque tinha passado a época do ano, não é? Mas ficou, de qualquer maneira, ficou completamente fascinado. E, tanto ficou fascinado que essa relação que tem com esse ritual, que ele não viu, mas que assistiu a outros procedimentos, acaba por informar toda a sua obra. Quer dizer, a viagem aos Estados Unidos, à América, é feita ainda no século XIX, e isto vai ecoar com a sua obra até ele morrer em 1929, não é? São quase 30 anos de ecoar de uma determinada experiência. O Curtis, não, o Curtis estava lá, ficou a viver. Fotografa-se vestido de índio, passa anos com os índios, fala uma quantidade de dialetos. O Warburg queixava-se, eles não falam alemão, não falam a língua deles, não é? Portanto, havia aqui uma dificuldade de comunicação. E, obviamente, que esta dificuldade de comunicação, nós podemos dizer, bom, é um explorador que vai para um campo longínquo. Mas, de facto, não é assim. O Philippe Daguin identifica claramente o caráter não pioneiro da pesquisa de Warburg no Novo México, porque, na altura, havia visitas organizadas.
a partir da Califórnia havia visitas organizadas. Pessoas que iam ver o ritual da serpente, turisticamente. Portanto, não se trata de descobrir, é a mesma relação, quer dizer, não se trata de descobrir no sentido em encontrar uma pepita debaixo, trata-se de olhar para alguma coisa que é conhecida e nela encontrar uma realidade diferente. E é nesse sentido que eu acho que a visão do Ernesto Sousa e a sua relação com os barristas imaginários traz ele olha para alguma coisa que na altura já era conhecido e já pertencia a uma determinada cultura urbana portuguesa, mas olha para ela de um outro ponto de vista e traz a possibilidade de ela poder ser exposta num contexto, digamos, erudito, numa livraria. E como o próprio Ernesto Sousa refere, esta relação é uma relação apaixonada. Ou seja, é uma relação sob o signo da descoberta de conexões e elos que são visíveis nas imagens que o próprio Ernesto Sousa fez durante o seu trabalho de campo. As imagens do trabalho de campo são encantadoras, porque elas são completamente reveladoras do fascínio vívido com que ele está a participar na descoberta daquele lugar, daquela pessoa, daquela maneira de detalhar. Não é? São fotografias interessantíssimas. Na exposição, aqui em 2014, um amigo, Nuno Faria, organizou uma exposição de evocação desta exposição do Ernesto Sousa, chamava-se Ernesto Sousa e Arte Popular, em torno da exposição de Barristas Imaginários, foi apresentada no CIAS, em Guimarães, e nessa mostra, e depois na Bienal Ano Zero, foi realizada uma montagem em diaporama dos slides das imagens de Ernesto Sousa, que são quase uma reperagem fílmica. Eu acho que ele manteve a ideia de fazer um documentário fílmico, depois acabou por não fazer, mas porque as imagens fotográficas são como, efetivamente, uma reperagem fílmica, e estabelece imensos isomorfismos com obras da história da arte, nomeadamente da arte medieval, estabelecendo um método comparativo como processo curatorial e de edição. Portanto, há aqui uma visão que é, na sua origem curatorial, muito bem tratada depois por Nuno Faria, quando fez essa pesquisa. A segunda exposição a que eu gostava de fazer referência é uma exposição intitulada Do Vazio à Provocação, que Ernesto Sousa organizou para a Sociedade Nacional de Belas Artes em 1972. Eu vou falar de duas exposições mais, que é esta exposição e uma outra que já vamos ver a seguir. Elas têm 2 anos de intervalo e a AICA, a Associação Internacional de Críticos de Arte, é o guarda-chuva no qual as duas exposições se abrigam. Eu acho que era imprescindível, da mesma maneira que se refez a Alternativa Zero, era imprescindível refazer-se, com critérios obviamente curatoriais, a definir estas duas exposições. Isabel sabe, eu falei muitas vezes da Isabel sobre isto, porque acho que esta poderia ser uma oportunidade de ouro para se fazer, mas também podemos pensar que temos mais o próximo ano, em que a primeira delas faria 50 anos, e depois, em 1974, em que a segunda delas faria 50 anos, e a Revolução também. Portanto, há mais oportunidades para se começar a preparar um projeto desses com cuidado e atenção. Esta exposição, Do Vazio à Provocação, era a exposição num campo, no sentido, desculpa, isto ainda é uma peça do Franklin Vilas Boas, das que foram mostradas em Coimbra. Esta exposição, todos estão a reconhecer a peça da Vieira, não é? Já a viram muitas vezes também no Centro Moderno, ela hoje pertence à coleção da Gulbenkian. Não, é bravo. Era a entrada na exposição da Ana Vieira no campo. Okay. A exposição era um campo no sentido da possibilidade de intervenções por um conjunto de artistas que, de forma mais ou menos radical, colocaram obras em exposição que poderiam ser completadas pelos espectadores. Isto é, a presença dos espectadores de alguma maneira completadas. Num certo sentido, é uma exposição que se situa no eixo de 2 projetos expositivos que o Ernesto Sousa nunca viu. Uma exposição chamada Eden, do Elliot e Sica, feita no Whitechapel. E uma exposição chamada Body Space Motion Things, feita pelo Robert Morris, quase em simultâneo, também em Londres, mas na Tate. Isto foi entre 1969 e 1970. Qualquer destas exposições definiram-se como campos de experimentação para o espectador. A pessoa entrava e divertia-se. Salves, a Tate Modern,
aqui há uns anos, refez os objetos da Body Space Motion Things e Serralves fez a exposição e foi muito interessante andar pela exposição e voltar a ter essa experiência. A exposição propunha, portanto, uma experiência das obras de arte, mas de uma forma mais ampla, uma experiência ambiental da exposição como um dispositivo envolvente. E este salto para uma determinada ambiência é um salto fundamental da exposição de Barristas Imaginários, embora ela já vai definindo um determinado ambiente vernáculo, mas esta, claramente, que se quer estabelecer como ambientes. É exatamente no ambiente que o Ernesto Sousa realiza na Sociedade Nacional de Belas Artes e, muito certamente, esta exposição, creio eu, que estará, como nós vamos falar, na origem efetiva da Exposição Alternativa Zero de 1977. Portanto, esta exposição é do mesmo ano da Documenta e, em 77, é que normalmente se encontra o eco da Documenta, talvez esta foi feita antes de haver a Documenta. O documento ainda não tinha sido em fevereiro, quando esta exposição inaugurou, portanto ele viu o documento assim. No texto da exposição da AICA de 1972, eu não consegui trazer-vos este texto do Ernesto, que é muito bonito. Ernesto Sousa dá conta do eixo fundamental da exposição, ou melhor, vai tecendo uma linha esborratada a golpes poéticos. Diz assim: o Calhau senta-se ao cavalete e pinta o horror. É um pintor naturalista, verista, realista. Só que já não pinta aquele poético caminho da ribeira, o assunto do pôr do sol e a camponesa pura e autêntica, com o silêncio de ramagens gritantes. Pinta o que vê, como também advertia de Zaha, o que vê é falso. Mas o que o poeta, o pintor, o cineasta, o romancista, ou coisa assim mais ou menos dignada, vê, não pode ser falso. Por isso ele só vê o vazio. Na mesa, senta-se ao lado o Abel Manta, como nós o amamos todos. Ele até ainda viu chiar. E depois continua, no texto há um salto e continua. Assim juntei esta unanimidade preciosa, enquanto dos meus olhos, como das fontes barrocas, corriam copiosos choros. Pintores do vazio, unânimes nisso, eles são o que são, clamorosamente diversos, e não só nas intenções. O Nery, o Nuno Siqueira, o Calhau, juntos, nem frases, nem palavras, letras, talvez de clara e severa demonstração. Ou o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ou o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso é que eu lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, mas o vazio aqui é coragem, ou pode ser. Para ti que sabes ler o fim em toda a violência, ou até doce ou erótica crueldade, por outras palavras, e agora falo com rigor científico, em necessidade, parênteses, não me sirvo do sinal ao leitor de o entender seria demasiado fácil. Refiro-me de novo ao Calhau, porque é o mais novo, o mais puro. Como isto soa, enfim, a sinal, eu queria dizer não mais o menos, mas exatamente o contrário. O Calhau talvez não saiba que é um herói. E aqui está, para alguém que um dia faça uma exposição de Fernando Calhau, aqui está um belo título. Calhau talvez não saiba que é um herói. Pois, de facto, não sabia. Mas a exposição passou bem para lá da compressão verde da pintura do Calhau de 1972 e tinha as esculturas de João Vieira. A escultura de João Vieira. E um painel para deixarmos a nossa opinião do Alberto Carneiro. Teve, aliás, um curioso destino, envolvendo a sua destruição, um pouco como no caso da exposição de Morris em 1969. A exposição de Robert Morris abriu 3 semanas depois fechou porque o público não sabia como votar. Aqui o público também não sabia como votar. Aqui esta carta que do Ernesto Sousa, o Carlos Gentilhomem, em 26 de julho de 1972, que é uma carta divertida, diz assim: já houve um incidente no meu setor. Um mural de jornais ao Alberto Carneiro, destinado ao público escrever o que lhe desse na Real Gana, foi retirado pela direção da Sociedade Nacional de Belas Artes. A razão principal: já havia demasiados insultos ao chefe de Estado, o que é considerado crime, e havia também pornografia e outros insultos, um deles ao Joaquim Correia, escultor e diretor da Escola Superior de Belas Artes, o que provocou ameaças, polícias e Conselho Nacional de Educação. O assunto vai ser discutido. Provavelmente decide-se renovar o moral e arquivar os insultos mais graves. Não se pode dizer que a anti-arte, contra a cultura, neodadaísmo, contestação ou o que quiserem chamar, estão ultrapassados entre nós. Num jornal garatujado e os privilégios escrevem. A exposição foi... É preciso dizer que a exposição foi feita em 1974, mas foi feita antes... Não, 1974,
esta é de 70. Porque a de 74 também foi feita, mas antes da Revolução. A terceira exposição que gostaria de convocar aqui é a exposição Projetos e Ideias, que o Ernesto Sousa apresentou na Sociedade Nacional de Belas Artes em janeiro de 74, antes da Revolução, e ligada à realização em Lisboa do Congresso Internacional da AICA. A exposição pretende ser, na definição de Ernesto Sousa, aqui ainda vem, na exposição anterior, ainda vem o João Pedro. Não se encontra. Mas também estou a intuir que a Helena não gostaria que ela se encontrasse. Bem, sabemos isso. É daquelas que ela dizia que eram os bracinhos. A exposição pretende ser, na definição de Ernesto Sousa, um objeto não estético, ou seja, um processo que se vai desenvolvendo ao longo da exposição, não apresentando obras acabadas, mas projetos ou ideias de obras, quer os artistas convidados tenham desenvolvido, ou pelo contrário, que nunca tivessem tido oportunidades de desenvolver. A exposição não é uma exposição, portanto, é um campo de possibilidades plasticamente imprevisíveis e ia mudando ao longo do tempo. Os artistas iam fazendo coisas, iam acrescentando, iam mudando, iam tirando, iam pondo, ou podiam ter um projeto e depois por outro, ou podiam lembrar-se de uma coisa que não se tinham lembrado mais, enfim. A respeito da sua metodologia, a carta de convite é muito clara. Diz assim: caro amigo, a exposição AICA, Sociedade Nacional de Belas Artes, volta a realizar-se em janeiro de 64. A secção que me vou ocupar tem o seguinte título e tema: Projetos e Ideias. Venho pedir a tua colaboração. Vejamos melhor do que não se trata. Em primeiro lugar, não se trata de definir uma qualquer opção estética a priori. Como verás, entre os operadores estéticos convidados, há alguns que já se têm dedicado a apresentar projetos com um nível de obra. O Bruno Iberno, o Costa Pinheiro, o Alberto Carneiro, por exemplo. Outros não. Não se trata, portanto, de copiar algumas das manifestações internacionais que têm realizado um rótulo semelhante. Reticências. Trata-se, principal e simplesmente, de chamar a atenção em geral e dos operadores estéticos em particular para o processo criativo. Trata-se de valorizar objetivamente o projeto artístico face ao objeto de arte. Trata-se, enfim, de constituir uma zona de esclarecimento, discussão e convívio. Para a efetivação deste último ponto, além do resultado que se espera atingir com a temática mesmo da exposição, procurar-se a manter, quando possível, uma permanência de responsáveis durante o tempo da Expo AICA. Portanto, os artistas estariam presentes. The artist is present, não é? Essa condição. Esta secção constatará das seguintes zonas: uma zona destinada à fixação daqueles elementos que ainda tenham caráter expositivo, uma zona de documentação, mesas com livros e outros elementos, e uma zona para projeção de filmes, slides, etc. e convívio. Aqui, esta mesa era a mesa do Meli Castro, do Inês Meli Castro. Efetivamente, vou pedir-te que participes com qualquer projeto ou ideia que possa justificar as características acima definidas, pode ser uma simples ideia rebuscada num bocado de papel. Pedimos-te que lhe juntes toda a documentação visual ou sonora do que disponhas, nomeadamente fotografias, slides, filmes, plantas, gráficos, portanto, programaticamente alargando para, digamos, um campo audiovisual as possibilidades positivas. Se esta explicação deixou algumas dúvidas, pedimos que reaja ao seguinte enunciado, Assim, num momento tão tomado pela necessidade de mudança, nos anos 70, antes da Revolução, neste eixo, entre 1964 e 74, isto é uma vista geral da exposição. Isto é mais uma vez um ambiente. Nestes 10 anos, eu falei de 10 anos, Ernesto Sousa reinventou a exposição como processo. Inventou a curadoria em Portugal. No alinhamento com o que faziam a Alzheimer, por exemplo, na mesma altura. O que é que eu aprendi e proponho que aprendamos com o Ernesto Sousa? Primeiro, centrar a possibilidade expositiva na fluidez de uma negociação. Segundo, olhar para o momento presente, ser moderno. E renovadamente para o que parece muito longínquo e originário, mas só o é porque dialoga com a urgência, o que é urgente. Terceiro, entender o processo expositivo como uma experiência do domínio do sensível, portanto, estético, mas não necessariamente a partir de um primário desinteressado do juízo. Quarto, não deixar de espartilhar o processo criativo curatorial num desenho conceptual que, pela sua rigidez, imponha um interior e um exterior. 5. Deixar correr a contradição. E 6. Não ilustrar e não ilustrar. Estas são, a meu ver,
as grandes heranças de Ernesto de Sousa para a construção de uma cultura curatorial de que eu acho que ainda precisamos. Obrigado. À vossa disposição para perguntas. Eu, voluntariamente, deixem-me só. Há dois esclarecimentos que me importa fazer. Desculpa, que eu não fiz, que importa fazer. O primeiro é, eu não falei da alternativa zero. Porque há muitas alternativas zeristas em Portugal. Pessoas que são especialistas na alternativa zero. E que leram muito e estudaram muito. E outras pessoas que viram e acompanharam. Eu não pertenço a nenhum dos casos. E a maior proximidade que tenho física com a alternativa zero é, felizmente, ter o catálogo. Mas, portanto, achei que não devia falar. Segundo, queria esclarecer-vos esta insistência no moderno e porque esta recusa do contemporâneo. Porque eu parece-me que estamos numa altura muito importante para progressivamente irmos deixando cair o termo contemporâneo ou então congelá-lo historicamente. Primeiro porque não se percebe o que é que ele quer dizer. Contemporâneo quer dizer aquilo que é do nosso tempo, não é? E aquilo que é do nosso tempo é uma curiosidade enorme. E, portanto, o termo contemporâneo acabou por, a partir de uma determinada ideia de periodização da arte, acabou por querer localizar a arte produzida depois da década de 70 numa determinada ideia de pós-modernidade que me parece hoje um bocadinho frouxa para podermos lidar com ela. Moderno continua a ter uma virtualidade que é o seu significado etimológico, não é? Que é viver agudamente o seu tempo. Modernos, não é? Viver o seu tempo com uma consciência claramente cailológica. E, portanto, eu acho que moderno é um bom termo para continuarmos a utilizar, porque dizia, e não confundir as coisas, não confundir moderno com modernismo e com vanguardas, são coisas distintas, não é? Dizia o Habermas em 1982, na conferência que deu quando foi atribuído o Prémio Adorno, que foi um grande momento de consagração do Habermas, porque era o seu mestre, não é? E diz ele nessa conferência belíssima de 72, começa a conferência por dizer: morreu o modernismo, mas continua vivo o moderno. E eu também concordo, acho que era uma coisa muito importante para se dizer em 82, era essa também. E acho que hoje também continua a ser importante, porque aquilo que se opõe ao moderno, esta consciência aguda do tempo, é a obsolescência. E eu realmente acho que em relação à obsolescência é que nós devemos estar alerta. E, portanto, esta utilização do moderno, que é um termo também que o Ernesto utilizava, é por isso é que eu insisto em dizer no moderno e não no contemporâneo. Pronto, era só um esclarecimento metodológico. Desculpa. Eu não sei se concordo inteiramente com essa ideia de contemporâneo, porque o Agamben tem um texto brilhante sobre precisamente o que é o contemporâneo. Sim, e se calhar vem um bocadinho ao encontro daquilo que disseste por último, que é a obsolescência. Portanto, o ser contemporâneo é aquele que está no seu tempo, mas ao mesmo tempo está desajustado do seu tempo para poder ver melhor. Essa é a noção. E eu gosto muito dessa noção contemporânea. Mas esse é o desajuste de 5 anos de Walter Benjamin, não é? Essa obsolescência é o que está e não está. É o tal desajuste de 5 anos de que falava Walter Benjamin. Mas eu acho que isso não está, de facto, contido em 99% dos textos e das nomenclaturas que têm a palavra contemporânea escrita. Sim, quer dizer, há uma grande, aliás, como uma palavra moderna, não é? Moderno, aquilo que é atual, também tem a ver com moda, não é? No sentido weberiano. Mas tanto a palavra moderna como a palavra contemporânea são bastante, digamos, complexas, porque têm vários significados e foram adquirindo vários significados ao longo do tempo. E, na verdade, quando falamos de moderno e contemporâneo, precisamos de saber o que é que estamos a falar, não é?
achei bem que fizesses essa é intervenção, porque eu, em relação ao contemporâneo, comecei a pensar com o Agamben e, de facto, naquilo que ele diz, para mim é muito interessante, e que vem da ideia também do Nietzsche, não é? Sim, das considerações intempestivas. Para ser contemporâneo, estar à frente do seu tempo, é preciso estar desajustado ao seu próprio tempo e não ser atual, não estar na moda. E é isso, é essa pequena diferença que eu acho que hoje em dia, muitas vezes, quer dizer, não se pensa nisso, não é? E até se confunde contemporâneo com moderno. Mas pronto, era só, não quero terminar a conversa. Eu acho que era precisamente a coexistência dos dois temas e dos dois contextos, que eu acho que na altura foi uma coisa que existiam os dois, e acho que isso é importante. Pois, quer dizer, na altura, nos anos 70, no contexto artístico, em Portugal havia duas acessões para o contemporâneo, que é uma acessão que vem claramente do campo anglo-saxónico, advento da contemporary art, que é um termo que começa a ser utilizado amplamente a partir do final dos anos 60 e do princípio dos anos 70. E depois há o contemporâneo, que é aquilo que vem do mundo contemporâneo, que é a nomenclatura deste museu. Este museu chama-se Museu de Arte Contemporânea 1919, porque é um museu do mundo contemporâneo. Em 1911, desculpe. Do mundo contemporâneo. E são estas duas exceções que na altura existem. Por isso é que a ideia do moderno é engraçado. O próprio Calhão, quando fez ele fez a coleção da Caixa Geral de Depósitos durante algum tempo, alguns anos, e fez um catálogo. Foi o primeiro catálogo fez dois até, 1 e 2, dos dois núcleos de coleção que ele adquiriu, com algumas peças que já existiam. Depois adquiriu uma quantidade de artistas. Aquilo que ele expunha ia desde o João Vieira, o Ângelo de Sousa, a Helena Almeida, a Lourdes Castro, o Batarda, o Julião Sarmento, o Pedro Camita Reis, o José Pedro Croft, o Rui Sanches, o Rui Sanches, que me lembro de cor, este núcleo que aparece em duas exposições, e aquilo que ele chama às exposições é arte moderna em Portugal. Mas aquela última exposição feita na Galeria Almada de Negreiros, que normalmente é sempre dita que ela foi feita pelo Porfírio e pelo Lionel Moura e pelo, já não lembro qual é o terceiro. De facto, quem montou a exposição com problemas muito bem foi o Calhão e o Rodrigo também. Eu penso que foram os curadores. De facto, eu também essa ideia tenho, mas não é isso que razão os caminhos. Não, o terceiro era o Pernos. O Pernos recebeu a exposição depois em Porto. Eu penso que fosse pela questão que era importante, até no enunciado teórico nesta relação a essa questão do moderno, tem a ver muito com o próprio contexto da arte portuguesa, onde é vinha. Sim, claro. Portanto, a ideia de moderno em Portugal é de facto uma ideia tóxica, portanto, é uma ideia que estava enraizada. Moderno tinha sido o surrealismo como o neorrealismo, no fundo estéticas da oposição ao regime, mas o regime não próprio intitulava-se moderno na sua prática artística oficial. E, portanto, parece-me ainda mais significativo que o Ernesto, quando pega nesse conceito moderno, quando pega nessa teorização sobre o moderno, ele vai precisamente desconstruir, parece-me que o objetivo dele é precisamente desconstruir pela raiz, filosoficamente, esteticamente, politicamente, o enunciado moderno que vinha do próprio regime fascista, claro. de toda a prática
portanto, toda a legitimação artística tinha sido feita até então. Claro. Parece-me interessante que essa aportação do moderno tenha tido aí, da parte dele, de facto, esse desmembramento autêntico dos seus enunciados. Sim, e a maneira como ele livremente navega nas referências mais díspares para justificar a sua versão moderna. E acho que é algo também por isso também que ele de facto vai abandonando o neoplatonismo de certa maneira. Sim. Porque há ali todo um enunciado que já não serve. Precisamente como tu muito bem dizias aí, que está demasiado delimitado. É demasiado automático. Ele precisa de outra projeção do pensamento teórico para existir a liberdade que ele achava que de facto era necessária. Mas é muito curioso porque existe uma espécie de poética da epopeia que ele nunca deixa de interessar, não é? Quer dizer, não interessa nos anos 60, mas depois interessa nos anos 70 por aquilo o calhau no heróico que é o mais novo, não é? É uma ideia extraordinária, quer dizer, o heróico que é o mais novo. Há aqui uma coisa. Mas também há sempre um cuidado enorme em incorporar, de facto, a ideia da tradição. Sim. E aí é esse contraditório, lá está, é esse contraditório entre o moderno e a tradição, que ele está sempre a jogar, está sempre a brincar com isso. Não sei se há mais alguma questão. A minha primeira participação coletiva com trabalhos foi precisamente tentar analisar pelo Ernesto Sousa e eu sinto que havia gosto de ensaiar uma espécie de ação de performance. Pois, sim. E foi muito uma sensação de coletivo. Sim, acho que todo o processo, quer dizer, aquelas teorias do Maquinon sobre a performatividade literatorial, elas têm, no Ernesto Sousa, uma demonstração clara. Não há mais questões? Agradeço imenso a vossa presença. Muito obrigado. Obrigada.